A palavra de Deus diz assim no livro de Jeremias, versículo 1, capítulo 4 em diante. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me: o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares e para destruíres e para arruinares e para também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. E veio a mim a palavra do Senhor segunda vez, dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma panela ferver, cuja face está para o lado do norte. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Porque eis que hoje te ponho por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém? Coloque a mão no seu coração e peça que Deus fale com você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, celebrando e glorificando o teu nome e aprendendo contigo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Espírito Santo, venha fazer a obra que tens para fazer em cada vida, em cada coração, em cada jovem, neste grupo de jovens, Pai. Venha abençoar, Pai, o presidente, o Rony, a sua esposa Priscila, o Eliakim, Pai, que fazem parte da diretoria deste grupo, e todos aqueles que cooperam e frequentam, meu Deus, e aqueles que virão, Senhor, porque muitos virão a este grupo, Senhor, para glorificar e exaltar o teu nome. Fala conosco em nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome, é o que nós te pedimos e te agradecemos, e todos digam amém, e pode se assentar na presença de Deus. Que maravilha, irmãos. Que maravilha quando Deus fala conosco de uma maneira muito especial. E Deus vai falar com você nessa noite de uma maneira muito especial, muito única. Porque Ele quer mudar histórias aqui. A partir de hoje é um novo tempo para a sua vida e para este grupo de jovens aqui da Iequeiririú. Deus fará coisas novas, porque a partir de hoje nós vamos começar a tomar atitudes diferentes. Eu sei que tem muita gente aqui com sonhos, com muitos sonhos, porque eu já fui jovem e sonhava muito, muitas coisas.
Só que eu não tive o privilégio que nem vocês têm, porque eu conheci Jesus Cristo com 36 anos de idade. Eu passei a minha juventude fora da vontade de Deus, vivendo por conta própria, vivendo fora da obediência da palavra de Deus. Então, sei que você tem muitos sonhos, como eu tinha na minha vida, e tenho ainda, mas, para a glória de Deus, um dia eu me encontrei com Jesus. Jesus se encontrou comigo. E a partir daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Vocês sabem da história do apóstolo Paulo na estrada de Damasco, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos? Ele era um homem totalmente focado naquilo que ele fazia e defendia, e intelectual, muito inteligente, e achava que estava com toda a razão e vivia a vida dele dependendo daquilo que ele cria. Mas um certo dia ele teve um encontro com Jesus. E ele caiu por terra. Como eu tive um dia um encontro, na estrada da vida com o Senhor Jesus Cristo. E tudo aquilo que eu achava que eu estava fazendo, que era bom, que era certo, caiu por terra. E eu comecei a fazer a vontade de Deus. E Deus começou a me usar, a me capacitar, e eu comecei a ter um relacionamento com Deus. A ser amigo de Deus. Quando nós estamos no mundo, irmãos, nós somos inimigos de Deus. Jesus Cristo nos torna amigo de Deus. Por que nós somos inimigos? Nós estamos fazendo aquilo que não agrada a Ele. Nós desobedecemos e continuamos fazendo a nossa vontade. Então, quando nós conhecemos a Jesus, nós nos tornamos amigos de Deus. E começamos a ter um relacionamento com Ele, uma intimidade, e começamos a saber os segredos de Deus para nossas vidas. Porque somente quem é muito amigo sabe o segredo do outro. Não é verdade? Vocês têm amigos aí que dá para contar os segredos, né? Mas tem que ser muito amigo, conhecer bem para poder falar, porque senão vai virar fofoca, né? Sai contando para todo mundo. Então, aquele amigo fiel, né, é Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Você pode abrir o coração para Ele e contar tudo o que você tem. Fala tudo. Eu tenho esse problema, eu tenho essa tristeza, eu tenho esse sonho, eu tenho essa vontade. Mas como Ele é amigo, íntimo nosso e nos ama e só quer o nosso bem, nós vamos dizer, eu quero que seja feita a tua vontade. Porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Então quando Deus, Ele fala com Jeremias aqui, nós vamos entrar agora na palavra. Jeremias era jovem, muito jovem. Tem alguns historiadores que dizem que ele tinha 20 anos, outro menos de 20 anos. E ele se achou incapaz de fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Começou a dar desculpa. E Deus falou com ele, olha, quando eu chamo você, eu sei que você não é perfeito, eu sei que você tem falha, eu sei que você é limitado, mas quando eu chamo, quem capacita sou eu. Se Deus te chamou e você está aqui, Ele sabe das suas limitações, Ele sabe das suas falhas, Ele sabe dos seus medos, Ele sabe tudo, porque Ele é que nos fez. Ele nos conhece profundamente.
todas as nossas pendengas, todos os nossos problemas, tudo aquilo que nós deixamos a desejar, mas que se Ele te chamou, não tenha medo, porque Ele vai te capacitar. Se Ele te chamou para ser usado no ministério, porque Jeremias era da família sacerdotal, e ele foi chamado num período aqui em Judá, no reino de Judá, num período onde a sociedade estava depravada, em termos de idolatria, em termos de desobediência, cultuavam outros deuses, estavam fazendo tudo aquilo que não agradava a Deus. E ele foi chamado para profetizar contra a própria nação de Israel e contra todas as nações. Deus está nos chamando, irmãos, pessoas aqui, Ele está chamando para profetizar para as nações. O que é profetizar? É adivinhar? Não, profetizar é proclamar a palavra do Senhor, a palavra que Ele colocar na nossa boca. Deus disse, eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. Ah, mas eu não tenho capacidade, eu não tenho condição, porque eu sou tímido. Tem muitos personagens na Bíblia, alguns tipo Moisés, eu não sei falar. Eu estava vendo até o Rony aqui, que no começo ele tinha muita dificuldade. Hoje é doutor, advogado, e faz a obra de Deus, e já está aqui pregando, cantando. Deus vai quebrando as barreiras, e vai nos capacitando, e vai fazendo com que nós façamos aquilo que Ele nos chamou para fazer, e que nós sejamos um sucesso em tudo aquilo que nós formos fazer, porque Deus é que vai nos capacitar e nos honrar. Então isso Deus tem para cada um de vocês aqui. O que nós devemos fazer? É obedecer a orientação do Senhor e fazer a sua vontade e permanecer na sua presença, porque Ele, quando Ele nos capacita, é quando nós permanecemos. Permanecer. Só vai experimentar as coisas de Deus, os milagres, as maravilhas, e vai ser usado por Deus de maneira extraordinária, é quem permanece na presença de Deus. Ele simplesmente se colocou na presença de Deus e começou a profetizar contra as nações. Esse jovem se tornou homem e chorava, ele era conhecido como profeta chorão por causa ele via como estava a situação do povo de Deus, vivendo uma vida totalmente fora da vontade de Deus. Nós vivemos um tempo, jovens aqui desta igreja nesta noite, que nós precisamos realmente clamar, chorar na presença de Deus, interceder pelas nações e falar com ousadia a palavra de Deus, para que as pessoas voltem-se para o Senhor. Então Jeremias disse, ai Senhor, não sei falar porque ainda sou menino. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Quando nós obedecemos a voz do Senhor, e nós pregamos a verdade, irmãos, nada vai acontecer conosco, mesmo que as pessoas se levantem, porque a verdade ela choca, a verdade ela confronta, a verdade ela foge, ela é contra a vontade do mundo. Mas nós vamos proclamar a verdade e nenhum mal acontecerá conosco. O próprio Jesus Cristo disse isso à sua igreja. Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, falarão novas línguas.
E se beber alguma coisa mortífera, se acontecer alguma coisa de mal, nada vos causará dano algum. Nós não devemos temer de viver a verdade, a palavra de Deus, mesmo que se levante pessoas contra nós. Devemos mostrar o pecado para essas pessoas com amor, mas falar a verdade, como o profeta Jeremias foi chamado para fazer a obra de Deus. E não adianta nós darmos desculpa, porque nós temos que dizer, Senhor, eis-me aqui. Porque limitações nós temos, mas quando nos colocamos na presença de Deus e permanecemos, Ele nos capacita. E nós temos muitos sonhos. Eu creio que vocês estão, né? Quantos sonhos vocês têm para a profissão, para o trabalho, né? Num namoro, casamento, bens, conhecer lugares. Cheios de sonhos. Eu tenho certeza que quem tem vontade de prosperar, tem vontade de ser alguém na vida, que realmente faça a diferença na sua família, aonde está, tem muitos sonhos para realizar. E Deus tem um sonho muito grande para cada um de nós. Que antes de nós, conquistarmos todos esses sonhos que nós temos no nosso coração, porque a palavra de Deus diz, agrada-te do Senhor, no Salmo 37, Ele reconsiderará o desejo do teu coração. Obedeça a palavra de Deus, seja um profeta de Deus como Jeremias, declarando a palavra de Deus com ousadia. Deus te chamou para isso, para você proclamar a palavra de Deus a todos. O próprio Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É o mesmo sentido aqui da palavra para Jeremias, que ele tinha que profetizar às nações, pregar a palavra de Deus às nações. E Jesus comissiona os seus discípulos. E ele tem muitos discípulos aqui nesta noite. Todos nós somos chamados, irmãos, para sermos profeta na mão de Deus, para declararmos a palavra de Deus às pessoas. Agora, para que isso aconteça, nós precisamos, e para que os nossos sonhos, esse monte de sonho que nós temos, se realize, nós temos que estar cheio do Espírito Santo de Deus. O que Deus quer que eu e você, jovem, sejamos cheio da sua presença, cheio do Espírito Santo. Nós vamos ter ousadia, não vamos temer a nada e a ninguém, nós vamos temer somente ao Senhor, nós vamos ter sabedoria, ousadia, coragem, intrepidez, para fazermos a obra de Deus, glorificarmos a Deus, e sermos grandemente abençoados. Ser cheio do Espírito Santo. E para isso nós precisamos permanecer na presença de Deus. Eu quero que você abra a palavra em Atos dos Apóstolos. Capítulo 1.
Deus quer realizar muitos sonhos aqui, irmãos. E vai realizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos que ter esse desejo de permanecer na presença de Deus. Não abandonar os caminhos do Senhor. Permaneça, irmãos. Porque se você não atender o chamado de Deus, acontece que nem Jeremias. Jeremias ia ver o que ia acontecer, tudo aquilo ali, se ele não fizesse a vontade de Deus com ele mesmo. Porque ele se ele não se dispusesse a fazer a vontade de Deus, ele ia sofrer as mesmas consequências que aquele povo sofreu, que foi atacado por a nação da Babilônia, que ali representa a vara de amendoeira. Que Deus vela para que a palavra dele se cumpra, irmãos. Que nós, crendo ou não crendo, a palavra de Deus vai se cumprir na nossa vida. Então, é melhor nós obedecermos e permanecermos na presença de Deus. E sermos cheios de Deus. Porque se nós formos cheios de Deus, nós vamos profetizar a palavra de Deus. A boca fala do que o coração está cheio. Eu quero ver jovens aqui, nesta igreja, no grupo de jovens da Ieque do Iriru, cheios do Espírito Santo de Deus, para fazer a diferença em todo lugar, aonde colocar a planta dos seus pés. Mas, o Atos 1, capítulo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Para nós sermos testemunhas, sermos uns jovens diferentes, nós precisamos, primeiramente, entregar a vida para Jesus. Nós temos o Espírito Santo, mas nós temos que nos encher desse Espírito Santo. Como o nosso coração está cheio de sonhos, cheio de projeto, eu tenho certeza, ele tem que ter esse desejo de estar cheio de Deus. Desculpa, porque se nós estivermos cheios de Deus, irmãos, as demais coisas, Ele vai acrescentar. Não diz a palavra lá em Mateus, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas. O que são essas demais coisas? Tudo aquilo que nós sonhamos. Tudo aquilo que nós precisamos. Tudo aquilo que Deus sabe que vai fazer bem para nós. Ele vai acrescentar. Vem por acréscimo. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas que você está sonhando e planejando, Deus vai lhe dar por acréscimo. E para nós agradarmos a Deus, nós temos que estar cheio do Espírito Santo de Deus. E como eu falei no Salmo 37, quem agrada a Ele, o que Ele faz? Ele realiza os desejos dos nossos corações. Mesmo o nosso coração sendo enganoso e irremediavelmente corrupto, como diz em Jeremias 17, mas quando nós agradamos a Deus, e Ele conhece o nosso coração, Ele realiza o desejo do nosso coração. Qual é o desejo que você tem? Muitos, eu tenho certeza. Porque jovem tem muitos, né? Muitos sonhos. Mas Deus tem um sonho melhor. Porque os sonhos de Deus são melhores do que o nosso, diz a palavra, para nossas vidas. Em 1 Coríntios 2,9, a palavra de Deus diz assim, até cantaram uma canção aqui, amo a Deus, né? Amo.
a Cristo, amam a Jesus, os que amam Jesus, os que amam a Deus. 1 Coríntios 2,9, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, diz assim: assim como está escrito, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparadas para aqueles que o amam. Como é que eu sei que alguém ama Jesus? É quando vem aqui e canta louvores lindos? É quando diz glória a Deus e aleluia? Não. Faz parte. É quando ouve a palavra e pratica. Quando obedece a palavra de Deus. Quando obedece à voz de Deus, quando obedece o chamado de Deus, quando permanece na presença de Deus, quando tem a dependência diária de Deus, quando faz as coisas que agradam a Deus, quando foge daquilo que entristece o Espírito Santo e causa problema para nós e para as pessoas que nos amam. Qual é o maior prazer que o pai tem no filho? Quando o filho obedece. Não é quando ele vem beijar, papai, eu te amo, quando ele quer alguma coisa, geralmente, né, vem para isso, né? Faz um carinho assim. Bate na barriga, às vezes, né? No queixo, assim. Mas o pai tem prazer quando o pai fala com o filho e ele lhe obedece. Ele dá satisfação para o pai, ele ouve o pai, ele faz a vontade do pai. O pai tem prazer de dar. O filho às vezes nem pede, mas pô, esse filho meu é tão bênção para mim, que eu sempre quero dar algo. Né? Às vezes um pai me ri, né? Um dinheirinho, às vezes uma... Não é gostoso ganhar do pai, de vez em quando uma surpresinha assim, né? Puxa. E Deus é assim, Ele quer fazer assim conosco, meus jovens, nesta noite aqui. Jovens de Deus, vocês são de Deus. Tem que fazer diferença, agradar a Deus dessa maneira, como o filho agrada o pai. Né? Quem honra os seus pais, a mãe e o pai, terá longa vida e será grandemente abençoado. Porque vocês são jovens agora, eu também já fui jovem, já achava que sabia tudo na vida. E fazia as coisas do meu jeito, achava que meu pai era careta, não sabia nada. Mas depois de eu ficar mais velho, ser pai, compreendi. Por que meu pai dizia muito não para mim? Porque nós não gostamos do não. Não gostamos que nos contradizem, que nos contrariam. Aquelas pessoas que nos contrariam, nós não gostamos. Mas você quer crescer na vida, jovem? Quer realizar os sonhos que Deus tem para você? Escute sempre aqueles que digam não para você e os contrariam. Não só lhe bajulo e elogio você. Por que que essa pessoa me disse isso? Por que que essa pessoa me disse não? Porque geralmente essas pessoas querem o seu bem e lhe amam. Não fique triste, mas aprenda a ver por que você está sendo, às vezes, chamado a atenção, ou criticado, ou contrariado. Será que por que né, a autoridade está agindo assim comigo? Seja o pai, seja a mãe, seja pastor, seja professor, seja patrão. As pessoas que estão você está sob a autoridade delas. Porque o segredo da bênção só tem um. Obediência. Obediência gera bênção. Desobediência gera maldição. E Deus não quer nos ver dessa maneira. Ele quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus em Efésios 5:18 diz assim:
Não é Efésios, é Gálatas 5,16. Já estamos aí encerrando, irmão, nós queremos orar por vocês, orar e declarar a presença de Deus é que vai fazer diferença em nossas vidas. A partir de hoje, nós vamos nos encher do Espírito Santo. Nós vamos fazer a diferença em todo lugar e vamos agradar a Deus em tudo aquilo que nós formos fazer. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Você quer agradar a Deus? Primeiramente, enchei-vos do Espírito e não vos embriagueis com vinho, diz a palavra também. Aonde ele vai trazer contenda, vai trazer consequências ruins. Agora, quando nós nos enchemos do Espírito Santo, ele vai trazer vida e paz para nós. Agora, se andarmos na carne, nós vamos cumprir os desejos da carne, a vontade do mundo. E isso vai nos trazer consequências ruins. Fugir de todos os desejos da carne, porque os hormônios dos jovens estão à flor da pele. Tem que fugir. Para o pecado, meus jovens, nós temos que ser covarde. E para os problemas, nós temos que ser valentes. Para a desobediência, tem que ser covarde. Foge da desobediência. Foge de responder ao seu pai e à sua mãe. De falar mal dos outros. Fogem. Não quero, isso aqui não é de Deus. Eu quero dar 3 dicas para você. Antes de... Já estou encerrando. Para você ver 3 jovens na Bíblia. De Jeremias eu falei porque todos nós fomos chamados por Deus para, como profetas, para proclamar a palavra de Deus. Ele nos chamou a todos. Alguns é para o ministério, alguns aqui vão ser empresários, alguns vão ser médicos, alguns vão ser mecânicos, outros vão ser pilotos, outros vão ser, muitas profissões que eu não sei o que Deus tem preparado para você. Mas nunca ache que é impossível. Porque nós servimos um Deus do impossível. Não existe, tem um hino, né, Rony? Não há impossíveis para Deus. Não viu o Jeremias? Sou tão novo, sou isso. Desculpa, esfarrapada não existe. Existe a fé que diz, eu vou vencer em nome de Jesus Cristo. Eu vou me formar nesta profissão. Eu vou ser uma bênção na sociedade, eu vou ser uma bênção no reino de Deus, eu vou ser um sucesso, eu vou agradar o meu pai, a minha mãe, as pessoas que estão em minha volta, e eu vou glorificar o nome de Deus. Mas para isso eu tenho que fugir do pecado, irmãos. Essa é a receita. Eu quero deixar 3 personagens que eu admiro muito na Bíblia, no Velho Testamento, tem no Novo Testamento também, o apóstolo Paulo, é o ícone do Evangelho, da graça, do Novo Testamento. Ele tem um discípulo ali, que você pode ler, que ele aprendeu desde novo as Escrituras com a sua mãe, o Timóteo, que fazia realmente, temia a Deus. Era um jovem temente a Deus e foi para a obra cedo. Deus chama jovens, conta com a sua força, com aqueles monte de sonho que você tem. Ele chama jovens, muitos jovens. Eu quero falar por cima assim, que você já sabe muito, mas se você puder ler a história de José, de Davi, de Daniel, 3 jovens. Leia,
tenha isso como uma tarefa para você, não um peso, tá? Como um privilégio. E eu quero viver a vida, eu quero ter a mesma atitude desses homens. Eu quero ver o exemplo desses homens. Não que eles são perfeitos, perfeitos só Jesus Cristo. Mas eu quero tirar o exemplo. José, irmãos. Eu vou deixar José por último. Eu vou começar com Davi. Davi foi até hoje ele é homenageado através da bandeira de Israel. A estrela de Davi está lá na bandeira. Foi o rei que mais conquistou vitórias em Israel. Reinou 40 anos, Davi. E foi um guerreiro. Mas se você for ver o início da vida dele, quando ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele já era obediente e defendia as ovelhas matando urso e leão. A coragem de Davi eu quero que você tenha. A coragem de um guerreiro de Deus. A coragem de Davi, o jovem. O jovem tem muita coragem para fazer esporte radical. Mas tem a coragem para agradar a Deus. O jovem tem coragem de subir em coisa e fazer aquelas... fazer de tudo, porque ele não tem muita noção ainda do que é o perigo, então ele vai com tudo. E aquela força, aquela coragem. Mas Davi, desde novo, ele tinha uma coragem para enfrentar as dificuldades, e ele valorizava as coisas que o pai dele colocou para ele fazer, cuidava com excelência. E parecia que ninguém estava vendo Davi. Ah, mas eu sou pequenininho aqui, não, Davi, não. Davi fez o melhor e Deus viu ele lá atrás daquelas ovelhinhas simples. E ele se tornou o maior rei de Israel. E nós falamos até hoje, quantos esse evangelho ser pregado, vai ser falado o nome do rei Davi, que é a descendência, Jesus é descendente da tribo de Judá que pertence ao rei Davi. Daniel. Eu olho para a coragem de Davi. Quem é que dava essa coragem a ele, irmãos? O Senhor. Você não queira dar uma de brabo e enfrentar todo mundo e brigar, não é isso. Corajoso para os problemas e para aquilo que você for fazer, você faz com excelência. Em frente. Não fuja dos problemas, fuja do pecado. Daniel. Ele foi, depois dessa época aqui de Jeremias, ele foi levado cativo à Babilônia. Que é aquela panela ali que eu li ali em Jeremias, que eu não entrei em detalhe, mas estou entrando agora. Aquela panela que vinha do norte, era a nação da Babilônia que ia invadir Judá e ia levar cativo eles à Babilônia. E foi o que aconteceu. Aonde Deus chamou Jeremias para profetizar isso aí. E aconteceu, porque quando Deus chama e nós obedecemos o que nós falamos, acontece, irmãos. Creia. Quando nós estamos na vontade de Deus. Eu estou aqui nessa noite não brincando com você, não chamando a atenção de você, não. Eu quero ver você sendo um sucesso nas mãos de Deus e para a glória de Deus e você alegrando muitas pessoas e sendo muito feliz. Não vim aqui para dar uma de blurão, de capô, se a pessoa... Não. Eu vim aqui como fosse o pai. O pai, como fosse, eu tenho a minha filha aqui também, como fosse o pai de todos vocês aqui. É com amor que eu estou falando nesta noite. Então, Daniel, irmãos, quando ele foi levado cativo para a Babilônia, ele era um jovem, 17 anos, por aí, 18 anos. E ele foi oferecido muitas coisas lá na Babilônia, para ele. Inclusive, lá no palácio do rei,
as melhores comidas, só que aquelas comidas eram oferecidas a ídolos. Era a deuses, falsos deuses. E ele não perdeu uma coisa, irmãos, que nós temos que ter o hábito. Ele orava a Deus 3 vezes ao dia, lá num país escravos, desconhecido. Ele foi levado para outro país, e lá ele não deixou de ter comunhão com Deus. Mas você vai ver todo esse processo dele, o que Deus fez na vida dele, e como Deus usou ele de maneira extraordinária. Deus dava revelação a ele. Ele era um interpretador de sonhos. Ele se tornou importantíssimo. Lá na Babilônia ele se tornou famosíssimo, porque Deus o exaltou. Mas ele não se contaminou com as coisas da Babilônia. Jovens, não se contamine com as coisas do mundo. A Babilônia representa o mundo, o pecado, as coisas que o mundo oferece. Não negocie, não, eu sirvo a Deus. Eu não vou me curvar diante de outros deuses. Eu não vou pecar contra o meu Deus, eu não vou desobedecer ao meu Deus, eu vou adorá-lo todos os dias, eu dependo dele todos os dias, eu quero ter intimidade com ele todos os dias. Mesmo Deus me levando, mesmo eu indo para qualquer lugar. Porque quem faz a diferença no lugar é Deus. Se Deus te levar para a África, Deus te levar para a Ásia, Deus te levar para a Europa, lá você deve servi-lo como serve ele aqui. Foi isso que aconteceu com Daniel. Ele era determinado. Determinação, não. O meu Deus eu não vou deixar de servir. O meu Deus eu não vou deixar de buscar ele todos os dias. Ele se punha na janela para Jerusalém, que ficava na direção de Jerusalém, ali ele orava 3 vezes o dia. Proibiram ele, tanto que ele foi para a cova dos leões por causa de ele servir a Deus. Porque aqui eu não vou dizer para você, você serve a Deus, nada, tudo maravilha e coisa, não. Vai acontecer coisas, mas Deus vai te livrar. Porque Deus é o seguinte, Ele quer glorificar o seu nome através da sua vida. Deus não nos livra da cova, mas Ele nos livra na cova, irmãos. Não tenha medo. Você pode passar, meu Deus, agora é o fim. Não. Quando Jesus foi crucificado, as pessoas, agora acabou-se tudo. Não. Era o princípio de uma grande vitória. A vitória sobre a morte e a nossa salvação. Quando Jesus morreu lá na cruz. Então, seja determinado como Daniel. Não, eu não negocio. Eu não vou me vender por por coisas gostosas, por prazeres que o mundo me oferece. Não seja enganado, irmão. Porque muitas vezes as pessoas dizem, isso é bênção de Deus. Não. E é a armadilha do diabo. Muita gente que, agora eu estou no bem bom e coisa e tal, é prazer, é luxúria, é tudo do melhor, mas é armadilha. Seja determinado. Não, isso eu não vou me contaminar. Com isso aqui não. E José, a fidelidade de José. A fidelidade de José a Deus e às pessoas que estavam que eram autoridades sobre ele. E José era fiel a Deus. Ele foi, certa feita, ele estava numa casa que ele foi colocado como chefe de tudo que o seu patrão tinha. Tudo. Depois do patrão dele, ele era o principal daquele que comandava tudo. O patrão viajava, ele mandava em tudo. Só que uma certa feita, a mulher de Potifar, a patifona, que nem dizem, atentou contra ele, agarrou, quis levá-lo para a cama, quis seduzi-lo, quis praticar sexo com ele, mas ele fez o quê? Fugiu. Ele fugiu. Ele se mandou.
Pecado sexual, irmão, meus jovens queridos aqui da IEQ do quadrangular do Iriu, fuja deles. Relacionamento íntimo é só quando estiverem casados na presença do Senhor. Eu estou aqui como Jeremias também, falando para o bem da igreja do Senhor. Mas não vou me omitir de falar aquilo que eu tenho que falar, irmãos. Tem que ser ousado, Deus me colocou para isso. Para redarguir. A palavra de Deus é para isso. Para instruir, para ensinar, mas também para apontar o que tem de errado. Não adianta eu passar a mão na cabeça de você, não, você é uma bênção, continua do jeito que você está. Você vai se ferrar, irmãos, eu não estou sendo amigo de você. Eu não estou sendo bom, eu não estou sendo justo, que Deus quer que eu seja justo, não bom. Ele quer que eu seja um instrumento para edificar a sua vida e não destruir. Às vezes a palavra de Deus é dura, nos confronta, aquilo que eu falei. Mas só que o resultado disso tudo que nós fizermos vai ser bênção. Olha a vida de José, o que ele acabou sendo na vida dele. Honrado, sendo o segundo homem mais importante do Egito, mas ele foi fiel a Deus e fiel ao seu patrão. E o patrão dele não estava ele, somente ele e a mulher do patrão. Olha que oportunidade que o diabo dá para as pessoas. As armadilhas. Mas ele fugiu, foi prejudicado, até preso por isso, porque a mulher disse, e os jovens aqui, os homens têm que tomar cuidado, porque quando uma mulher fala, é quase que nem a palavra de um rei. Se você estiver num lugar sozinho e a mulher dizer que você mexeu nela, você é capaz de ser preso e ainda condenado, né, Rony? Porque as mulheres têm a palavra, ainda mais com essa lei que protege Maria da Penha, Maria não sei do quê. Então você não pode nem às vezes, dependendo com qual mulher você mexer, você é capaz de ir preso. E José foi preso por isso. Não tinha lei Maria da Penha ainda. Mas a mulher disse, olha, ele mexeu comigo, deixou a capa dele aqui. Ela puxou a capa dele, ficou ali, mas ele fugiu. Porque ele disse, eu não vou pecar contra o meu Deus, e eu não vou desonrar o meu Senhor que me colocou aqui, que me promoveu, que me colocou tudo nas minhas mãos. Eu quero ser fiel. E Deus tem essas três qualidades para nos mostrar nesta noite, irmãos. 4, botar com Jeremias. Não deixe de proclamar a palavra de Deus. Seja corajoso, como Davi. Seja determinado como Daniel. Não, eu não vou deixar de servir ao meu Deus. E não vou me envolver com as coisas do mundo. E fuja do pecado, principalmente o pecado da carne, o pecado da prostituição, da masturbação, da pornografia. Fuja. Porque é um caminho sem volta. É um caminho de tristeza, é um caminho de angústia, é um caminho de derrota. É um caminho que nos afasta de Deus. E nós só vamos vencer se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Abra lá agora e vou encerrar. Lucas 24, 49. Olha, Rony, acho que nem vai acabar hoje a coisa do esporte, né? Estou indo já, mas vou encerrar daqui a pouco, só vou orar por eles. Lucas, Evangelho de Lucas 24, 49. Não importa a luta que você está passando ou vai passar, porque nós sempre vamos ter desafios na vida. E às vezes Deus usa as situações adversas para nos impulsionar, para nos provar e nos promover.
Né? Você só é promovido quando passa numa prova. A palavra de Deus diz assim, em Lucas 24, Evangelho de Lucas 24, 49. Até os 53 eu vou ler ainda. E eis que sobre vós enviou a promessa de meu Pai, ficais porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E levou-os fora até Betânia e levantando as suas mãos os abençoou. E aconteceu que abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado ao céu. E adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Esse é o segredo. Não que você não vai falhar, não vai ter luta, não vai ter dificuldade. Você vai olhar a vida de todos os homens, exceto Jesus Cristo. Todos falharam. Mas o segredo é permanecer na presença de Deus e na casa de Deus. Não negocie. Esteja servindo a Deus. Na igreja. E tenha comunhão com Deus na sua casa. Amém? Graças a Deus. Essa era a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer aos jovens neste sábado maravilhoso que Deus preparou para nós. Eu quero orar agora, quero que você se coloque de pé, para que você nesta noite venha se encher do Espírito Santo e venha testemunhar de Jesus. Venha abrir o coração. Esteja na presença de Deus. A palavra diz que até que do alto você seja revestido com o poder de Deus. Deus, todos que se arrependem dos seus pecados, confessa ao Senhor Jesus como o único Senhor suficiente, Salvador, recebe o Espírito Santo. Mas Deus quer nos encher do Espírito Santo, para nós transbordarmos, porque tem muita gente com sede de Deus. E quando transborda, nós vamos não somente ter para nós, mas para os outros, para oferecer para os outros. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo querido, nós te convidamos desde o louvor para estar aqui em nossos corações, nos enchendo, nos revestindo com poder. Vem sobre esta juventude, estes jovens aqui nesta noite, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Vem, Espírito Santo, a transformar as suas mentes, a renovar o seu entendimento. Espírito Santo, venha dar ousadia. Venha, meu Deus, a dar o desejo, a vontade de estar na Tua presença, de estarmos na Tua presença, Senhor, todos os dias. De buscarmos, aleluia, Senhor, a comunhão contigo, para sermos cheios do Teu Espírito Santo. Oh, e com ousadia, Senhor, pregamos a Tua palavra. Oh, meu Deus, as palavras que Tu colocares em nossa boca, Pai, nós vamos proclamar. Ó Espírito Santo, venha nos usar. Espírito Santo, nós estamos em Tuas mãos. Venha nos apossar de nós, Espírito Santo, nessa noite. Espírito Santo, ó, venha operar, venha dissipar tudo aquilo que não agrada a Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu repreendo, eu anulo toda ação de Satanás e seus demônios nesta noite. Tudo aquilo que tem levado a esse jovem, meu Deus, a procurar, a buscar coisas, Senhor, que não te agradam, meu Deus. Espírito Santo, venha renovar esses corações. Venha, ó Deus Todo-Poderoso, a transformar, a causar, meu Deus,
aleluia, uma metanoia, Senhor, na vida desse jovem, Senhor, uma transformação. Aleluia, ó Deus Todo-Poderoso, porque nós queremos te agradar. Enche-nos, ó Espírito Santo, enche a juventude, enche esse grupo de jovens. Ó Espírito Santo, venha batizar, ó Senhor Jesus, com o Espírito Santo, jovens aqui nesta igreja. Venha levantar jovens cheios do teu Espírito Santo, Senhor. Aleluia, ó Deus, nós precisamos, estamos vendo uma época, Senhor, aonde, meu Deus, muitas coisas têm ocorrido, meu Deus, muitas coisas que têm desagradado a Ti, Senhor, até mesmo dentro das igrejas, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, levanta homens, levanta mulheres, Senhor, jovens aqui, Senhor, neste lugar, para, meu Deus, profetizar, para falar, meu Deus, da Tua palavra, do Teu amor, da Tua salvação, meu Deus, e que as pessoas venham, meu Deus, a se arrepender, a se converter dos seus maus caminhos, Senhor. Ó Pai, aqui, meu Deus, Tu vai levantar pastores, Tu vai levantar, meu Deus, profetas, Tu vai levantar, meu Deus, homens e mulheres que com ousadia vão pregar a Tua palavra, lá nas suas empresas, lá nos seus projetos, nas suas profissões, na sua comunidade, na sua cidade, meu Deus, aonde eles forem, Senhor, Tu estarás com eles, ó Deus, usando e capacitando, meu Deus. Oh Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, eu declaro que a juventude da igreja, do Evangelho Quadrangular, do Irilhu, é uma juventude cheia do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, recebam, aleluia, esta palavra e guardem em seu coração. Espírito Santo, faz a obra em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém e aplauda bem forte a Jesus.